Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos fazer um react deste vídeo aqui, ó. O impacto assustador de ler livros versus assistir TV no cérebro, tá? Cara, eu tô falando bastante sobre livros e eu achei esse vídeo muito interessante, então bora dar uma olhada. Olá, aqui é o Matheus Santana, e se você passa mais tempo assistindo TV do que lendo livros, tem algo Que é a maior parte da população brasileira, não com TV, mas sim com o celular, tá? Ó, esse cara, por exemplo, que passou aqui acelerando essa moto dele, provavelmente passa o dia inteiro no celular consumindo conteúdo horrível, tá? Então sai desse vício. alguma coisa muito errada aí. Então já vai se despedindo da sua TV, porque até o fim desse vídeo você vai querer jogar ela fora. Brincadeira, não é pra tanto. Mas o fato é que o que eu vou te mostrar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga o tempo que você gasta na frente da TV e talvez até te motive de uma vez por todas a criar o hábito da leitura. Porque existem diferenças reais e muito profundas entre o impacto que um livro e um programa de TV causam no seu cérebro. E eu não vou aqui simplesmente te dizer que ler é melhor do que TV baseado na minha opinião. Não. Eu vou te entregar estudos e dados que provam as mudanças estruturais que eles causam no seu cérebro e como eles podem acelerar ou atrofiar suas habilidades cognitivas com o tempo. Veja, existe uma ideia quase universal de que ler livros é bom e que ver TV é ruim. Até porque passar horas E essa ideia está correta, quem diria, né, cara? Senso comum acertando de volta. mergulhado numa leitura faz você parecer culto, disciplinado e alguém que investe em si mesmo, né? Agora, passar esse mesmo tempo maratonando uma série qualquer já carrega um julgamento automático de que a pessoa está sendo preguiçosa e improdutiva. De fato está. E Às vezes apesar não, tá, é legal dar uma descansada ali, mas na maioria das vezes tá, não tem como negar. de nenhum comportamento isolado definir o que uma pessoa é ou deixa de ser, os dados que eu vou te mostrar são bem claros. Olha só, esse estudo de 2013 analisou o cérebro de 276 crianças e a relação entre o tempo em que elas passavam vendo TV e o desenvolvimento de algumas regiões do cérebro. E o que os pesquisadores encontraram foi bem preocupante. Eles viram que quanto mais tempo de tela, maior o espessamento entre áreas ligadas à excitação e à agressividade. E até o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, tomada de decisões e funções mais complexas, também se modificava, só que de um jeito negativo. Desculpa, escreve saúde nos comentários. Na prática, isso significava o seguinte: quanto mais TV a criança assistia, pior era o vocabulário dela e mais dificuldade ela tinha para se expressar com clareza. E o mais preocupante é que esses efeitos apareciam de forma consistente, independentemente da idade, do gênero ou da classe social. Era um padrão claro. E tudo isso numa fase super sensível, cara, onde o cérebro ainda está em formação e absorve tudo com muito mais impacto. E no mesmo ano, nos Estados Unidos, um outro estudo, agora Cara, tô em silêncio porque eu quero entender a linha de raciocínio dele, tá? Não quero interromper. Mas tá bem interessante. liderado pelo pesquisador Gregory Burns, investigou os efeitos da leitura de um romance na atividade cerebral. E para isso, eles escolheram um livro chamado Pompeia, o qual mistura fatos históricos com uma narrativa emocional e envolvente. E o que eles descobriram foi o oposto completo do estudo anterior, porque após dias de leitura, os participantes apresentaram um aumento significativo, não só na conectividade das áreas relacionadas à linguagem, como também na região sensório-motora, indicando que, ao ler, o cérebro simula como se estivesse realmente sentindo as mesmas sensações que os personagens da história. E olha que interessante, esse aumento na atividade cerebral se mantinha mesmo depois que o livro já havia chegado ao fim. Ou seja, os efeitos da leitura não eram apenas momentâneos, mas eles pareciam deixar uma espécie de rastro bastante funcional no cérebro por dias. Cara, muito interessante, tá? Eu não tenho nem o que comentar sobre esse vídeo, tá realmente muito interessante. Agora pensa comigo, enquanto a TV tende a te deixar num estado passivo, em que você apenas consome um estímulo Na TV você não precisa imaginar nada, né? Tipo, tá tudo ali, sabe? Você só vai ver depois a teoria do final explicado, em nerd, sabe? Esse tipo de conteúdo. Mas a TV tá tudo ali. visual e sonoro pré-pronto, a leitura te coloca no modo ativo, porque você precisa processar, imaginar, interpretar e preencher as lacunas. E quanto mais envolvente for a história, mais intenso vai ser esse exercício mental. Só que os benefícios não param por aí, porque tem também um estudo conduzido pelo Dr. David Lewis, mostrando que ler por apenas 6 minutos já é o suficiente para reduzir o estresse em até 68%. Caraca. Cara, esses estudos sempre parecem muito mentirada, né? Porque, de onde que eles tiraram esse 68%? Tipo, deve ter um cálculo que eles usam, mas sempre é muito extrapolativo, sabe? Mas é interessante. Isso é mais do que ouvir música, tomar café ou até caminhar. Então, a leitura, por algum motivo,
promove um estado de relaxamento profundo que outras atividades dificilmente conseguem. E como você já deve imaginar, esse tipo de efeito acumulado tem um impacto muito positivo na sua saúde mental. Agora, voltando para nossa comparação aqui, por que será que essas duas atividades afetam o nosso cérebro de formas tão diferentes? Bom, a resposta está em dois fatores principais. O primeiro é o nível de envolvimento cognitivo. Porque ler exige foco, exige atenção, exige que você ative áreas do cérebro relacionadas à linguagem, memória, imaginação e raciocínio. Já a TV entrega tudo isso pronto de bandeja: os diálogos, as expressões, os cenários, o ritmo. Cara, tá tudo ali, né? É diferente do quando você tá lendo um livro, você tem que imaginar tudo. Não só imaginar, mas tipo, cara, é cansativo, sabe? Você sentir uma fadiga. Tô procurando um negócio aqui no cérebro, coisa que você não sente na TV, né? Achei. Eu tô com dor no punho e daí eu tenho que ficar fazendo esse negocinho aqui, ó, pra ele dar uma amenizada boa, porque eu machuquei meu punho, olha só, treinando demais. A trilha sonora, enfim, tudo já vem mastigadinho, pronto para você só engolir. Você não precisa nem mastigar se você não quiser. E isso te deixa num estado muito mais passivo, quase que hipnótico às vezes. O segundo fator é a forma como essas atividades moldam seus hábitos de pensamento. E aqui entra uma diferença importantíssima: a leitura aprofunda, já a TV superficializa. Isso acontece porque a TV, por natureza, precisa prender sua atenção de forma rápida. Cara, é que também assim, tipo, acontece muito hoje em livro atualmente também isso daí. É um produto, sabe? Ele quer vender. Então não vai ser algo complexo, não vai ser algo que exclui a maioria. Porque se exclui a maioria, não dá lucro, entende? Por isso que os livros hoje em dia, ó, esse aqui, ó, são tão bobos, sabe? Tipo, você pega o livro dele da Colin Hoover, por isso que aquele livro é idiota. Porque ele quer excluir a maioria, sabe? Tipo, não, ele não quer excluir a maioria, ele quer que todo mundo que pega o livro entenda de primeira. Desde que se você tem 5 anos, se você tem 3 anos, você já vai entender, porque é um livro bobo. Livros antigos não tinham essa preocupação. Eram para poucas pessoas. Consequentemente, eles podiam se aprofundar muito mais em alguns tempos. Ou você acha que, tipo, o Kant foi lá e escreveu Metafísica dos Costumes para todo mundo entender? Não, cara, não tava nem aí para isso, porque não era um produto. O foco final não era o máximo lucro, era outro objetivo, sabe? Então, isso é interessante, cara. Tenta consumir menos produtos hoje em dia, sabe? Tipo, tem material que é muito na cara, que é um produto, é só venda, cara. Cursos, etc. Poxa, tenta fugir disso, beleza? Constante. Se o programa enrola demais ou exige muita reflexão, você troca de canal e pronto. Então o formato se adapta ao seu cérebro imediatista. Já o livro não, meu amigo. O livro te obriga a desacelerar, a seguir o ritmo da narrativa, a mergulhar em ideias que talvez você não consiga digerir na primeira leitura. E o mais interessante é pensar no nível de esforço mental que a leitura exige, principalmente quando a gente está falando de histórias complexas. Pensa num livro como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Cara, pô, não é uma história complexa, cara. Aí você zoou, cara. Pô, Senhor dos Anéis não é uma história complexa, beleza? Senhor dos Anéis é um livro de fantasia bem de boa de ler. Cara, é porque a mente do nerd é lascada, cara. Eu já li Senhor dos Anéis, tá? Eu li quando eu tinha 16 anos. Cara, é uma história de boa, eu entendi tranquilamente, entendi tudo. Tranquilo. Tipo, uma reflexão ou outra devendo ter pegado, nossa. E daí, sabe? Não é um livro complexo. Cara, se quer um livro complexo, Grande Sertão Veredas, cara. Você vai ler esse livro, você não vai passar de uma página, cara. Metafísica dos Costumes do Kant. Lê 3 páginas dele, que nem o Clóvis de Barros. Acho que é o Clóvis de Barros. Fala. Você não vai conseguir, cara, porque é um livro denso, sabe? Tipo, é complicado, cara. Você precisa lembrar o nome de dezenas de personagens, os lugares. Poxa, isso realmente é alguma coisa muito complicada. Poxa, tem que lembrar o nome de 10 personagens. Nossa, esse é o auge da complexidade. Eu não consigo. Nossa, se tiver 2 personagens na história, eu já me perco. Caraca, cara, poxa. Onde eles estiveram, os Tô eventos zoando, meu vídeo tá bom, tá? Mas, cara, o Senhor dos Anéis é muito de boa. que aconteceram numa certa E fase. não é sendo pedante, ele realmente é um livro de boa. Ele é um livro pra pré-adolescente, cara. Sabe? Talvez o pré-adolescente hoje em dia seja muito burro. Só isso. Da história. E tudo isso sem ter uma imagem pronta na sua frente. O cenário é construído na sua mente, os rostos, os diálogos, enfim, tudo parte da sua imaginação. E mais, você precisa manter essa estrutura viva e coerente ao longo de centenas de páginas, conectando uma cena a outra, lembrando falas que aconteceram lá atrás e entendendo como elas se desdobram mais adiante.
Tá, isso não é um argumento porque no livro também tem, né, nas séries também tem isso, sabe? Tipo, você também tem que lembrar de falas, etc. E tanto faz, não é eu não sei, anime tem muito flashback, no livro não tem isso. Então esse tipo de leitura exige raciocínio, memória, atenção e principalmente profundidade de pensamento. Não dá para fazer isso com uma mente acelerada ou dispersa. É por isso que com o tempo, quem lê mais tende a desenvolver uma mente mais crítica, mais concentrada e mais atenta aos detalhes. Enquanto quem passa horas por dia consumindo TV, especialmente conteúdos rasos, sensacionalistas ou repetitivos, acaba reforçando o oposto, que é uma mente mais reativa, imediatista, distraída e emocionalmente instável. E o mais louco é que isso não afeta só o jeito que você pensa, mas também o jeito que você se conecta com outras pessoas. Porque quando você condiciona a sua mente a pensar de maneira superficial, as suas relações tendem a seguir o mesmo caminho. Por exemplo, tem um estudo bem interessante que analisou o comportamento de mães com seus filhos pequenos enquanto eles assistiam TV ou liam juntos. E a diferença foi gritante. Porque veja, quando eles assistiam TV, as interações entre eles diminuíam tanto em quantidade quanto em profundidade. Era comum que as mães ficassem em silêncio por longos períodos ou respondessem de forma Cara, superficial quando os quando eu tô lendo com alguém do meu lado, eu começo a ficar com vontade de bater papo, cara. Então não funciona pra mim ler com alguém perto. filhos falavam algo. E mesmo quando o programa era educativo, o tipo de conversa não melhorava. Agora, quando eles estavam lendo juntos, a história mudava completamente. As mães faziam mais perguntas, explicavam mais, respondiam com mais atenção e a troca se tornava muito mais rica. Ou seja, a leitura não só ativa mais o cérebro individualmente, como também estimula conexões sociais mais profundas, que é uma coisa que a televisão, por mais sofisticada que seja, não consegue proporcionar da mesma forma. E isso nos leva a uma reflexão importante, que é o fato de que também não dá para generalizar. Porque sim, tem série boa, tem documentário excelente, tem muita coisa útil ali. Mas o ponto é que a estrutura dos programas de TV, principalmente, foi feita para prender sua atenção com o mínimo de esforço Que nem eu falei, é um produto, sabe? Não e tem às como vezes fugir de uma disso. forma muito tóxica até. Porque basta você ligar a TV em qualquer canal aleatório e você só vai ver desgraça acontecendo. Porque é isso que gera audiência. A leitura, por outro lado, não grita por atenção, ela exige que você é quem vá até ela, e é exatamente por isso que ela fortalece tanto sua mente, porque ela simplesmente exige mais, e tudo que exige mais de você também te desenvolve muito mais. Agora, eu sei que Pra você sair você romper a homeostase ali, você precisa de um esforço, não tem como fugir. talvez você esteja pensando algo como, tá, já entendi o quanto ler é mais benéfico para o cérebro do que assistir TV. Mas como é que eu começo a ler mais se eu passo o dia inteiro na maior loucura, estressado e quando chego em casa eu só quero desligar a mente? Essa é uma dúvida muito pertinente e a resposta está menos na força de vontade e mais no ambiente que você construiu ao seu redor. Porque o ambiente molda seu comportamento. Se quando você senta no sofá o controle remoto está sempre ao alcance da sua mão, ou se a primeira coisa que você faz quando chega em casa do trabalho é ligar a TV, é claro que seu cérebro vai preferir assistir TV, porque é mais fácil. Mas Cara, isso é verdade. Logo não ter TV em casa. Tô brincando, pode ter, mas. Tipo, é difícil você competir contra a televisão, sabe? É muito difícil. se você muda o ambiente, mesmo que sutilmente, muita coisa começa a mudar sem você nem perceber. Por exemplo, experimenta deixar um livro num lugar visível e fácil de pegar na sua casa. Crie um cantinho de leitura, mesmo que simples. Coloque uma luminária, uma poltrona ou até mesmo um travesseiro num cantinho da sua casa ali no chão, onde você possa se sentar com calma. Esses pequenos ajustes criam gatilhos visuais e comportamentais que te lembram, sem nenhum esforço consciente, de que existe uma outra opção para relaxar além da TV. E um outro ponto importante é você escolher bem o que você vai ler. Porque muita gente desiste da leitura porque começa por livros difíceis, densos, que Cara, isso é verdade, tá? exigem um preparo que ela ainda não tem. Só que não precisa ser assim. Você pode começar por algo mais fácil e que te interesse de verdade. Pode ser desenvolvimento pessoal, pode ser biografia, pode ser um romance bem escrito, pode ser livro de ficção, não importa. O importante é você criar o hábito, porque o prazer vem depois. E se puder, prefira o livro físico, porque além de ajudar na concentração, ele evita as distrações que vêm junto com o digital. Porque quando você lê no celular ou no tablet, qualquer notificação, qualquer tentação de abrir uma outra aba já quebra o seu foco. Já com o livro físico você não tem esse problema. É só você e um bloco de texto na sua frente, então fica muito mais difícil se distrair assim. Agora, se você ainda acha que não tem tempo para ler, faz o seguinte teste. Antes de dormir, reserva 15 minutinhos,
Só isso. Nada de redes sociais. Funciona bem, cara. Funciona bem. Mas antes de dormir é complicado, cara. Eu prefiro quando acorda, tá? Porque antes de dormir você tá muito cansado. Pelo menos, cara, antes de dormir eu tô acabado, sabe? Eu tô morto. Então não funciona comigo. Não funciona. Simplesmente não funciona. Nada de TV, só você, uma luz baixa e um bom livro. Faz isso por Cara, vai cair um temporal aqui. Vai estar ótimo pra ler um livro. Putz, hoje vai ser um bom dia. uma semana e depois me conta aqui nos comentários como se sentiu. Você vai perceber que a sua mente vai desacelerar, seus pensamentos ficarão mais organizados, você vai conseguir dormir mais rápido e não só isso, você também vai conseguir ter um sono de muito mais qualidade. Eu digo isso porque a leitura tem esse poder. Agora, se você tem uma TV no seu quarto que você assiste enquanto pega no sono, eu sinto em te dizer. Não tenha TV no quarto, cara. Não tenha TV no quarto. Isso é um erro crasso. Faz muito mal. Você pode até achar que está dormindo bem, mas você só vai perceber o quanto estava dormindo mal quando passar uma semana fazendo isso que eu te falei com relação ao livro. Faz isso e você nunca mais vai querer parar. Bom, a verdade é que ler um bom livro de vez em quando pode até te trazer alguns insights sim, mas é o hábito da leitura, feito com consistência, dia após dia, que realmente vai transformar sua mente. Porque o poder da leitura não está só no conteúdo, está no processo, está na disciplina de sentar, abrir o livro e mergulhar em algo que exige muito mais da sua atenção. Cara, às vezes esses vídeos parecem muito feito com o texto feito com uma IA, né? Tipo, esse texto aqui agora no final parece muito IA. Da sua imaginação e do seu raciocínio. E fazer isso com frequência é como treinar. Caraca, escureceu totalmente o tempo aqui. Que loucura. Vai começar a escutar chuva de fundo, hein? Um músculo mental. Vai virar um ASMR. É realmente o que ele falou agora, que o cérebro é muito parecido com o músculo, o comportamento dele. Quanto mais você lê, mais você pensa, mais você questiona e mais você entende o mundo e a si mesmo. E isso vale para qualquer outro hábito também, porque no fundo a gente é uma coleção de hábitos. Então pequenas repetições diárias, quando somadas, definem quem a gente se torna. E é por isso que se você quer prever como vai estar sua vida daqui a 1 ano, 5 ou 10 anos, é só você olhar para os hábitos que você cultiva hoje. Onde você Isso é verdade, cara. Você é os seus hábitos, tá? investe seu tempo e sua energia sem pensar muito. O que você faz de forma automática para lidar com o estresse, com a ansiedade, com a preocupação e com outras emoções? Come porcaria? Assiste pornô? Joga videogame? Fica rolando o feed das redes sociais? Ou será que você faz alguma coisa mais produtiva e saudável no lugar? Enfim, as respostas para essa pergunta diz muito mais sobre o seu futuro do que qualquer plano ou desejo que você tenha. E é exatamente por isso que mudar um hábito nunca é só sobre mudar um comportamento, é sobre mudar a trajetória da sua vida. Então, se você sente que precisa mudar, mas não sabe por onde começar, ou se já tentou antes, mas acabou voltando. Entre no nosso grupo de estudos aqui na descrição. Cara, eu vou ficar por aqui, porque o vídeo tá acabando e vai cair um temporal gigantesco aqui na região. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Pera aí. Deixa eu desconectar a câmera aqui. Cara, vocês vão ver. Aqui. Aqui, ó. Olha só esse clima. Pera aí. Aqui, ó. Ó. Cara, essa câmera não é muito boa pra filmar, mas tá muito escuro. E tava claro agora há pouco, cara. Loucura. Que loucura. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau. Links importantes estão na descrição, então não se esqueça de dar uma olhada.